Boa tarde, meus amores. Hoje a nossa aula de matemática. Abra um livro na página 146, onde tem números decimais, ok? Vamos lá? Página 146. Números decimais. Carmen produz sabão em pedaços. Ela sempre coloca o sabão em uma forma retangular e divide em 10 partes iguais. O sabão que está na forma retangular representa um inteiro ou uma unidade, só que dividido em 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma 10ª parte do sabão, ou um 10º do inteiro. Observe como podemos representar a imagem. A fração 10 décimos corresponde a um inteiro, ou seja, 10 décimos é igual a um inteiro. Cada parte do inteiro da unidade é representada pela fração 1/10. Podemos representar a fração na ordem dos décimos. Veja, 1/10 é igual a 0,1. 0,1 é igual a 1/10. Como você observou, representamos a fração em duas ordens. Uma que indica a unidade inteira e a outra a dos décimos. A ordem que está do lado esquerdo representa as unidades e a do lado direito a ordem dos décimos. Essas partes são separadas por uma vírgula, considerando a fração 3 décimos é igual a 0,3. Podemos colocar na ordem. Vejam aí, na ordem, vamos colocar na ordem o 0, unidade, vírgula, e o 3 décimos, certo? O algarismo 0 está na ordem das unidades, indicando que não existem unidades inteiras. Já o algarismo 3, depois da vírgula, indica que uma parte do inteiro ou da unidade foi dividida em 10 partes iguais. Essa forma de representar a fração é chamada de números decimais. Os 3 pedaços de sabão foram retirados de uma forma que contém 10 pedaços. 3 décimos é igual a 0,3. 0 representa a ordem das unidades e 3, depois da vírgula, décimos. 0,3, certo? Ou mesmo que 3 décimos. Lê-se 3 décimos. Atenção! Depois da vírgula temos décimos, depois da vírgula temos décimos, centésimos e milésimos. Exemplos, olha aí abaixo. 5 décimos é igual a 0,5, o D de décimo. 9 centésimos é igual a 0,09 centésimo. 23 milésimos é igual a 0,023 milésimo. 43 décimos, 4,3. 23 centésimos, 0,23. 347 milésimos, 0,347 milésimos, certo? Leitura dos números decimais.
Para realizar a leitura dos números decimais, o quadro posicional é uma ótima ferramenta. Observe. Tá vendo aí? Unidade de milhar, centena, dezena e unidades. Aí, esse espaço do meio é a vírgula e vem décimos, centésimos e milésimos. Vamos usar o quadro acima para aprendermos a ler um número decimal, usando o quadro posicional com a seguinte representação: 6,7. 6, ele está na casa, ele simboliza aí as unidades. Vírgula 7. Então, o 7 representa os décimos, não é isso? O simboliza a primeira ordem inteira, ou seja, a ordem das unidades. E o D simboliza a primeira ordem dos décimos, dos decimais, ou seja, os décimos. A leitura começa com o número 6, antes da vírgula, na ordem das unidades, e termina na ordem dos décimos, com o número 7. Portanto, lemos este número assim: 6 inteiros e 7 décimos, certo? De acordo com a posição do número, a leitura modifica-se da seguinte forma: 6,73. 6 unidades, 7 décimos, 3 centésimos. 6,73. O C simboliza a segunda ordem dos decimais, chamada de centésimos. A leitura inicia-se da mesma forma, lendo a ordem dos inteiros, em seguida os números que estão na ordem dos decimais. Podemos ler de duas maneiras. Primeira maneira: 6 inteiros e 73 centésimos, ou 6 inteiros, 7 décimos e 3 centésimos, certo? Então, dessas duas formas, podemos ler 3 aqui no quadrinho, tá vendo? 0 na unidade, vírgula 03, 3 centésimos. Na outra, 0 na unidade, 0 nos décimos, 0 nos centésimos e 3 nos milésimos. Então, nós podemos ler assim: 3 milésimos. Aqui está a forma de escrita: 0,03, 3 centésimos, 0,003, 3 milésimos, certo? Comparação de números decimais. Comparar números inteiros é muito fácil, não é mesmo? Sabemos que 100 é maior que 10, 30 é maior que 13, 4 é maior que 0. Iremos aprender como podemos comparar os números decimais de forma simples e prática. Leia a problemática a seguir. A tabela mostra os metros de tecidos que foram usados para a confecção de roupas femininas de cores variadas. Cores: azul, verde, preto, branco, amarelo e rosa. E abaixo está os metros: 33,15, 32,08, 33,107 e assim por diante, certo? Se perguntarmos qual dos tecidos é o maior, muitos responderão que é o tecido branco. Mas qual foi o raciocínio usado para chegarmos a esta conclusão? Podemos observar que o maior valor que se tem na ordem dos inteiros é o 33. Ou seja, você comparou as partes inteiras inicialmente, as partes inteiras, antes da vírgula. As partes inteiras, antes da vírgula. Aí no quadrinho, tá vendo? 3
nas dezenas e 3 nas unidades. Então, nós temos 33,2 décimos, 5 centésimos. Abaixo, a mesma coisa, 3 dezenas, 3 unidades. 33, vírgula, 1 décimo, na casa dos décimos, 1 centésimo, 0 e milésimos, 9. Mas como saber qual dos tecidos é o maior se as partes inteiras são iguais? É simples, iremos fazer a comparação dos números decimais, buscando a casa decimal que diferencie um do outro, para que possamos chegar a um resultado. Observe o exemplo. 33,107, 33,109. Nesse caso, temos valores das partes inteiras. Quais são as partes inteiras? 33. Não é isso? Dos décimos e dos centésimos, iguais. Então, décimos, 1, são iguais. Centésimos, 0, também são iguais. Então, vamos comparar a casa dos milésimos. A primeira, qual é o milésimo? 7. A segunda, qual é o milésimo? 9. Então, 33 inteiros, 107 é menor que 33 inteiros e 109 é maior, verdade? Porque o número maior na casa dos milésimos é o 9. Décimos e centésimos são iguais. Então, nós comparamos aí os milésimos, certo? Transformação de números decimais em frações decimais. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão do numerador pelo denominador. Nós iremos transformar fração decimal em número decimal, certo? Fração, por exemplo, 130 centésimos, aqui é a fração decimal. Eu vou transformar essa fração em número decimal. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. 130 dividido por 100 é igual a 1,30. Eu transformei uma fração decimal em um número decimal. No outro exemplo, 987 dividido por 1000, igual a 0,987. Então, eu transformei a fração decimal em número decimal. Mesma coisa aqui, 50 milésimos. Eu vou dividir 50 por 1000, que é igual a 0,05. Então, eu transformei uma fração decimal em número decimal. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, divide-se o numerador pelo denominador, certo? Para transformar um número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador um número decimal sem a vírgula e como denominador a unidade 1 seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número dado, certo? Então, para me transformar aí uma fração decimal em um número decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador, certo? E para transformar um número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador o número decimal sem a vírgula. E como denominador, a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número dado, certo?
Se vocês notarem aí no exemplo, 5 décimos é igual a 0,5. Só foi acrescentado aqui acima a vírgula. 5 décimos é igual a 0,5. 0,5 é igual a 5 décimos. 5 centésimos, 0,05. Certo? 241 centésimos. Eu vou dividir aí um pelo outro para me obter aí a resposta. Eu tenho que dividir, tá certo? Um número decimal não se altera quando se acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita do número do último algarismo não nulo de sua parte decimal. Exemplos: 0,5 é igual a 0,50, igual a 0,500, igual a 0,5000 e assim por diante. Ok? Então, para me transformar aí, eu tenho que fazer o quê? Dividir o numerador pelo denominador. Certo? Agora vamos para a atividade. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Olha aí. Aí 3 milésimos é igual a 0,003 2.367 centésimos. Então, eu vou ver aí qual é a alternativa dessas está correta. Considerando as igualdades acima, que alternativas estão corretas? Vocês vão observar direitinho aí, fazer a divisão, ver qual dessas alternativas está correta e marcar o X. Qual é a alternativa que representa a fração 1125 milésimos em números decimais? Então, também aqui fazer a mesma coisa, divide e marca o X abaixo na resposta correta, tá bom? Terceira, qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimos em números decimais? Fazer a mesma coisa, a divisão. Todas têm que fazer a divisão, tá bom? Quarta questão, qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? 0,65. 65 décimos, 65 centésimos, 65 milésimos. Aí marca aí o X na alternativa correta, tá bom? Questão 5. Compare os números escrevendo entre eles menor, maior ou igual. 0,02 é maior ou menor que 0,2? 103 é maior ou menor do que 1,030? E assim vocês vão olhando aí, comparando e colocando se é maior, menor ou igual, tá bom? Questão 6. Assinale a alternativa correta para cada item. Em uma maratona, Lucas percorreu 2,95 quilômetros e Ana percorreu 2,950 quilômetros. Podemos afirmar que Ana percorreu uma distância maior do que Lucas, Lucas percorreu uma distância maior que Ana, ou ambos percorreram a mesma distância? Letra B. Observe as frações e suas respectivas representações decimais e escreva o denominador correspondente. Aqui vocês vão colocar na primeira aqui 3, aí vocês vão olhar aqui do lado a representação e colocar se é 3 milésimos, 3 centésimos, 3 décimos, certo? Sétima questão. Coloque dentro de cada segmento o número que fica entre os números decimais. 2,97, 2,99. Qual é o número que fica entre? Aí vocês vão olhar aí na reta direitinho, tá bom? E vai completar aí cada segmento, certo?
Questão 8. Ana, Carla, Felipe e Antônio participaram de uma corrida e marcaram tempos diferentes. Observe a tabela. Ana, 1,5. Carla, 1,8. Felipe, 1,05. E Antônio, 1,005. Quem fez o percurso em menor tempo? Quem fez o percurso em maior tempo? Como é a leitura do número decimal correspondente a quem chegou no terceiro lugar? Escreva-o. Questão 9. Senhor Manuel não pode carregar peso. Sua mochila não deve ultrapassar 1,150 gramas. No caso, 1,150 gramas. Hoje, ela estava passando 1,115 kg. Então, estava 1,105 kg. Agora, responda. 1,115 kg é mais ou menos que 1,150 gramas. É só vocês raciocinar aí, quilograma e grama. É isso? 1,015 kg é mais ou menos de 1,15 kg. Quilogramas, né? Vamos olhar aí, quilograma. Décima questão. Na régua abaixo, assinale com lápis de cor verde o comprimento equivalente a 10 centésimos. É igual a quanto aí na régua? Vai colocar 10 centésimos. Agora assinale com lápis de cor laranja o comprimento equivalente a 3 centésimos. Certo? 13 centésimos. Com lápis verde, 10 centésimos. Com lápis laranja, 13 centésimos. Certo? Então, nós vimos aqui números decimais. Hoje, nós vimos números decimais. Aí, transformação de números decimais em frações decimais. É isso. Comparação de números decimais. Qualquer dúvida, não entendeu a questão, não entendeu os exemplos, podem falar com a tia, tá certo? Que a tia vai ajudar a quem estiver com dúvidas. É um assuntinho um pouquinho complicadinho, mas se prestarmos atenção, ler novamente os exemplos, iremos entender, ok? Então, qualquer dúvida, podem falar com a tia, tá certo? Então, tchau. Beijos.